mas não coloca para funcionar, que também não adianta, né? Nós não botou para funcionar. O que é que faz com que ainda tenhamos tantas áreas com dificuldade de receber esse tão precioso, né, Recurso. Professor, recurso? a gente está desperdiçando muito e eu vou lhe dizer tecnicamente onde isso está acontecendo. Pra você ter uma ideia, nós somos administradores. Você consegue imaginar uma indústria que 40% do que ela produz, ela não fatura? Quebra, né? Com certeza. Quebra. Imagine se a Então, Coca-Cola jogasse fora 40% da Coca-Cola que ela é. produz, né? Mas veja bem, esse é um dos indicadores brasileiros do sistema de produção de água, que 40% da água que a gente produz é desperdiçada, não é Bom, faturada. Esse é um assim, indicador que eu preciso explicar, porque se eu falar dessa maneira, você vai pensar o seguinte: Alisson, então uma estação de tratamento de água, uma planta de tratamento de água, ela, por exemplo, ela está produzindo 20 metros cúbicos por segundo. É uma planta grande, metade do Guandu. Nosso Guandu é 43, mas vamos falar de uma planta de metade. Se eu disser para você que ela está produzindo, desperdiçando 40%, a gente está falando que 8 eu estou jogando fora dos 20. Só que, professor, na verdade, não é 8 que eu estou jogando fora. É 8 que eu não tenho medição exata de para onde está indo. E aí eu posso dar o exemplo da nossa cidade do Rio de Janeiro, em que você tem muitas regiões com problemas de organização urbana. E essa falta de organização urbana, eu e você que somos daqui, a gente sabe que ela existe também no Brasil. E ela, muitas das vezes, vem acompanhada de o quê? De desordem urbana, de violência, de falta de serviços essenciais. Mas um serviço essencial que chega lá, professor, é a água. Porque senão não teria vida ali, não teria ambiente de vida ali. Então a gente sabe que chega a água. Então, o que eu quero dizer para você com isso? Eu quero dizer para você com isso que eu sei que eu tenho uma perda lá na planta, que eu perco uma parte na planta que eu produzo, mas eu sei que na hora que eu jogo na rede de distribuição, professor, eu perco uma parte também. E uma parte dessa que eu perco na rede tem o vazamento, aquele vazamento grande que sai no Fantástico, que faz aquele chafariz gigante. Esse vazamento a gente chama, né, do visível, né? O vazamento visível, porque ele é o aparente, perdão, se eu não estiver errando, ele é o aparente. E o visível é o outro menor que eu não consigo enxergar em muitas submedições. Mas os vazamentos, eles também são acompanhados de problemas de não faturamento, por fraude também, ou seja, o não cadastrado que está consumindo. E aí você tem que buscar uma solução para isso. Essa solução é você se aproximar de onde está o problema. Se é na planta, melhora a qualidade da sua planta para a sua planta produzir sem perda. Se é na distribuição, tem que fazer investimento pesado. Aí os técnicos estudam, aí o gestor vai lá e manda fazer só 5 quilômetros de manutenção. Você teria que fazer 100 quilômetros de manutenção para uma meta de em 10 anos você estar resolvido. Você só faz 5. Significa que você está aumentando em 20 vezes a sua meta, tá certo? Bom, e aí você também tem o problema da prestação do serviço, que chega para alguns a um preço e não chega para outros. Qual que é a solução? A solução é você vir encarando esse problema, setorizando e começar a cobrar de quem tem que ser cobrado. Obviamente, você vai chegar em regiões de dificuldades sociais e a tarifa social vai ser um instrumento. Aquela que eu expliquei na fala anterior. A tarifa social vai ser um instrumento. Mas a tarifa social vai ser um instrumento combinada com uma meta de consumo. Então, se eu chegar, às vezes, numa comunidade, numa periferia, que a água não chega, e quando chega eles reclamam, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, revisitar aquele sistema de distribuição, se possível, modernizar ele com obras, para eu refazer aquela rede de distribuição, se possível, implantar um pequeno reservatório, que a gente chama de castelo, ou um pequeno reservatório, para eu abastecer aquele reservatório e aquele reservatório abastecer aquela comunidade. Recadastrar aquela comunidade toda, fazer um polígono
operacional nessa comunidade. O que é um polígono operacional? Eu vou setorizar essa comunidade e eu vou medir essa comunidade com a prestação do serviço de leitura. Ao medir essa comunidade, eu consigo ter o que eu chamo de balanço hídrico, que é quanto que eu disponibilizei e quanto que eu faturei. E quanto que eu faturei, professor, é muito importante, porque é a receita do negócio. Somos administradores e o saneamento é um negócio. Tem que dar resultado. Ele tem que dar resultado para premiar o seu acionista, que é o Estado, ou é uma iniciativa privada. Quando a gente está falando do poder público, é o Estado. Quando a gente está falando da iniciativa privada, é o operador privado. Mas antes de, professor, premiar tanto o Estado quanto o operador privado, ele tem que atender a meta contratual dele. Ele não pode tirar daquela concessionária um royalty, um dividendo, antes dele cumprir a meta contratual dele. Aí tem um ponto positivo. O nosso marco do saneamento, né, a nossa lei, a 14, deixa eu dar até uma olhada nela aqui para não falar. Eu acompanhei na época, ela entra, mas não entra, até foi na época da pandemia, né? A gente teve a oportunidade de verificar. Eu já trabalhei em algumas empresas de serviço público, de água, né? Como é que ele chama? SAAI, né? SAAI, isso aí, SAAI. Tive a oportunidade de trabalhar em alguns estados, né? Prestando serviço, né? No aspecto mais de gestão de pessoas, não no aspecto técnico, né? Perfeito. E aí a gente estava, na época, bastante curioso para ver o que iria mudar, o que poderia acontecer, sempre pensando em como poderia contribuir melhor. Mas, enquanto você vê a lei, eu tenho já perguntas, rapaz. Você acredita? Deixa eu só fechar o raciocínio, eu já te abro. A 14026, o que ela fez? A Lei Federal 14026 de 2020, ela introduziu uma obrigação de que no contrato de concessão você tenha metas. E essa meta, ela estabeleceu alguns prazos, tá? De que a gente atenda 100%, 99% de água até 2033 e 90% de tratamento de esgoto até 2033 também. 90% do esgoto, professor, é um tremendo desafio, porque o esgoto hoje é o nosso calcanhar de Aquiles do setor. Mas a água, a gente caminha para que essa água possa chegar à população. E ela obrigou que quem não tinha contrato atualizado refizesse os contratos atualizados a partir de uma licitação, e que tanto o poder público pode participar quanto o operador privado. A lei ela tinha como proposta provocar a entrada do operador privado no setor. Isso está acontecendo e a gente está aí nos primeiros 5 para 6 anos dessa lei e a gente já está começando a verificar alguns resultados. E, obviamente, o setor de saneamento ele é um setor de longuíssimo prazo, quer dizer, você faz trabalhos de 5, 10 anos para você ter aparecendo. Vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas. Primeiro que nós tivemos aqui o Aloysio, que disse, 15 metros é o suficiente mesmo, né? É um número que não é mágico, como disse o nosso querido convidado aqui, meu amigo Alisson, isso aí foi estudado pela ONU, né? E a gente sabe que é um valor que realmente é possível, né? De ser muito bem, ser administrado corretamente, sobra inclusive, não é precisa ficar racionando, não vou tomar banho com 2 gotas, não é isso, mas também não dá para ficar 2 horas dentro do banheiro, né? Aí nós temos aqui o nosso Renato Noves, né? Noves, ele fez isso. Assim, como a SEDAI e outras concessionárias enxergam as soluções das startups e empresas inovadoras que levam água potável a regiões de vulnerabilidade hídrica que essas concessionárias não conseguem chegar? E ele termina aqui, dentro da pergunta dele. Por exemplo, desculpa, por hora que eu apertei aqui, trocou. Por exemplo, as soluções da startup Água Camelo do Rio de Janeiro. Existe algum tipo de apoio a essa startup e empresas? Como é que isso funciona? Renato, um abraço, Renato, obrigado pela pergunta. O que eu quero dizer? As concessionárias elas têm programas de apoio à startup. A SEDAI, em especial, por exemplo, teve um programa aí de incubadora de startups, em que ela soltou um edital, as empresas se inscreviam a partir desse edital, e com esse edital elas poderiam apresentar seus projetos,
E uma vez tendo interesse desses projetos por parte da concessionária estadual. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.